Olá, gente! Eu tô tão animada de começar esse curso junto com você. A gente vai passar essa jornada aí de 5 dias que vão te deixar cada vez mais de bem com o espelho. Afinal, todas nós mulheres queremos nos sentir assim. E tudo que eu vou passar para você são coisas que realmente funcionam. Não é conversa, não é algo que você não vai conseguir aplicar. Eu criei esse curso para mulheres reais. Então, como eu sou uma mulher real, tudo que está aqui são coisas que eu aplicaria para a minha vida e, na verdade, eu já até apliquei e são essas ferramentas que eu uso para me deixar cada vez mais de bem com o espelho. E é tudo isso que eu quero passar para você. Então, pega seu caderno, anota tudo, realmente faz tudo que eu indicar para você aqui durante essas aulas e eu tenho certeza que você nunca mais vai ser a mesma. Então, vamos lá, a gente vai começar com uma aula chamada Descobrindo Seu Biotipo. Por que a gente tem essa aula, né? Por que eu começo falando sobre biotipo? Biotipo nada mais é do que o formato do seu corpo. Todas nós, todo ser humano, na verdade, né? Não só mulheres, mas homens também, foram criados com um determinado tipo de corpo. E na consultoria a gente chama isso de silhueta. Então eu vou usar essa palavra silhueta para ficar mais fácil para você entender. Então aqui nessa aula eu quero ensinar para você quais são esses tipos de silhueta para que você descubra qual é o seu e saiba como usar as suas roupas ao seu favor, né? Valorizando o que tem que ser valorizado, escondendo aquelas coisinhas que a gente não gosta muito de mostrar. Então, para resumir, tô aqui com a minha colinha porque são muitas coisas para lembrar, mas se você andar no mundo inteiro, você vai encontrar esses 5 tipos de silhueta. Quais são eles? Ampulheta, retangular, triângulo invertido, triangular e oval. Esses 5 tipos, eles têm características muito específicas que eu quero comentar agora, para que você entenda, aprenda e possa já começar a pensar aí qual o seu. Então, o primeiro deles é a ampulheta. Então, o que marca esse tipo de corpo? A ampulheta, todo mundo fala, na verdade, que queria ter o corpo violão. Só que o corpo violão, na verdade, não é o tal corpo perfeito, né? Que eu não acredito nisso, em corpo perfeito. Mas é esse corpo que todo mundo quer ter. Porém, gente, vocês sabiam que o corpo violão não é o tipo de corpo que todo mundo quer ter? Na verdade, todo mundo quer ter o ampulheta, não é o violão. Depois eu vou explicar para você por quê. Mas esse tipo de corpo ampulheta é muito fácil de identificar. Ele é um corpo que os ombros e os quadris, eles são basicamente do mesmo tamanho e a pessoa que tem esse tipo de corpo, né, de ampulheta, a pessoa geralmente tem a cintura muito fina, a cintura é bem marcada. Então, a ampulheta é super fácil de identificar. O segundo é o retangular. E qual é a característica maior desse tipo de corpo? Pensa literalmente em um retângulo. É uma pessoa que tem um corpo mais retangular, ou seja, ela não tem muita cintura. Então, geralmente, a medida dos ombros, do quadril e a cintura delas são exatamente do mesmo tamanho. Claro que não vai ser milimetricamente do mesmo tamanho, mas as medidas são bem parecidas. Então, pensa na imagem de um retângulo, é exatamente isso, é exatamente esse tipo de silhueta. O outro tipo de silhueta é o triângulo invertido, literalmente um triângulo de cabeça para baixo. E o que é bem forte nesse tipo de silhueta? Os ombros são bem largos. Você vai ver que mulheres que têm esse tipo de silhueta, os ombros delas são mais largos do que, por exemplo, a parte inferior, né? Que são os quadris. E a cintura também quase se iguala ali aos quadris. Então é literalmente essa figura de um triângulo invertido. Eu gosto de usar
essas palavras. Se você procurar na internet, você vai ver outras pessoas dando outros nomes para esse tipo de silhueta, mas eu gosto de usar esses nomes que foram os que eu aprendi, justamente para você conseguir visualizar melhor na sua mente quando eu falo as formas geométricas. Assim é mais fácil. Todas nós conhecemos as formas geométricas. Então, o triângulo invertido é esse tipo de corpo onde a característica principal, a primeira coisa que você enxerga são os ombros mais largos. Depois disso tem o corpo triangular, que agora é o triângulo de uma maneira normal, né? Assim, em pé. Como é esse corpo? Geralmente é o famoso corpo pera. São as mulheres que os ombros delas são mais finos, né? Assim, na largura, e o quadril é bem largo. Elas têm a ênfase ao invés... Lembra que eu acabei de dizer que o triângulo invertido, a ênfase maior são os ombros? Nesse caso do triângulo, na verdade são os quadris. Então a gente vê essa diferença entre os dois. E por último, a gente tem o oval. O que é o corpo oval? Toda mulher fala pra mim, quando eu falo esse corpo oval, a maioria das mulheres, eu sou esse, porque acha que tá um pouquinho acima do peso ou tem uma barriguinha, então diz que é oval. Não é assim, gente. Não tem nada a ver com o número do manequim que você veste, mas sim realmente com a estrutura do seu corpo, com as curvas. Então, o corpo oval, esse tipo de silhueta é de uma mulher que ela tem o busto e o quadril exatamente do mesmo tamanho. Então você vai ver que ela tem o busto do mesmo tamanho do quadril e a cintura dela, ela geralmente é uns 10 centímetros até maior do que o quadril. Isso caracteriza um corpo oval. E a parte mais larga do corpo, a ênfase desse corpo oval é a barriga. Mas se você às vezes está um pouquinho acima do peso, deixa eu voltar para você entender uma coisa. Como eu já tinha dito, o tipo de corpo não tem nada a ver com o peso. Você pode ter um corpo ampulheta e tá acima do peso, sabe? Então, tira isso da sua mente. Agora não é hora de pensar quanto você pesa, quanto você veste. É hora de aprender como cada tipo de silhueta é e entender e descobrir qual é o seu. E aí talvez você está se perguntando aí, tá bom, eu já entendi como é cada corpo, mas como eu vou descobrir qual o meu? Então eu vou te dar agora a dica mais fácil para você descobrir qual é o seu. Você vai pegar uma fita métrica, sabe aquelas fitas métricas que toda avó tem em casa, toda mãe tem em casa, aquelas de costura, e você vai medir. Você vai medir seus ombros, vai medir seu busto, vai medir cintura e quadris. A partir dessas medidas, você vai anotar cada uma dessas medidas. Depois que você anotar todas essas medidas, você vai ver o que é mais predominante no seu corpo. Por exemplo, talvez o seu quadril é muito largo, mas os seus ombros são mais finos. Quando você olhar lá nos números, você vai ver que seu corpo se caracteriza no tipo de silhueta triangular. Então, pega agora essa fita, já faz aí a sua medição, anota tudo e descobre qual é o seu tipo de corpo. Então vamos lá, agora que você já descobriu qual é o seu tipo de corpo, você deve estar se perguntando, tá bom, agora eu já sei qual é o meu, mas o que eu posso usar para valorizar a minha silhueta? É exatamente nisso que eu quero entrar agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o que usar para cada tipo de silhueta, começando pelo ampulheta. As pessoas pensam que pelo fato do ampulheta ser aquele corpo, né, mais ajeitadinho, mais bonitinho, na verdade não precisa usar nada, qualquer coisa serve. Não, você está muito enganado. Tem mulheres que têm o corpo ampulheta que, se não usarem a roupa certa, vão deformar o corpo lindo que elas têm. Então, algumas dicas para você. O ideal para a mulher de ampulheta é suavizar o volume entre os ombros e o quadril. Para quê? Para valorizar essas curvas naturais. Por exemplo, se você anda de ampulheta e você coloca muita ênfase nos seus ombros ou na região do busto e muita ênfase na região dos quadris, a sua cintura, que é o mais lindo desse corpo, vai sumir. Então a verdade é que você vai sair de um corpo ampulheta que é todo desenhadinho para quase um outro corpo que nem existe uma silhueta para ele, mas você deforma o seu corpo se você não usar as coisas certas. Então,
Uma boa dica para quem tem esse tipo de corpo é deixar o colo à mostra, deixar o ombro à mostra. Tecidos fluidos funcionam muito bem para esse tipo de corpo. Tudo isso traz essa naturalidade. É uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu estou ensinando sobre isso, e na verdade não só ensinando, mas também dando consultorias particulares, eu sempre digo, não existe nada certo ou errado. Existe o que é adequado para você ou não. A gente precisa tirar da nossa cabeça disso, tal coisa é certo, tal coisa é errada. Não. Tem coisas que são adequadas para o nosso tipo de corpo e tem coisas que não são adequadas. Então a gente vai aprendendo a como valorizar. Então, se você se identificou nesse tipo de corpo ampulheta, lembra, sempre valoriza a sua cintura. Pode usar cinto, pode usar vestidos trapassados. Tudo isso ajuda demais a equilibrar. Não coloca muito volume de uma vez só nos bustos e no quadril, porque vai deformar tudo. Então, encontra esse equilíbrio e trabalha, foca bem nessa parte da sua cintura, que vai super valorizar esse seu tipo de silhueta. Depois a gente tem o retangular. Então, vamos começar a pensar isso. Se você olha para um retângulo, até tem um bom exemplo aqui, né? Que isso aqui é um retângulo. Pensa num retângulo, ele não tem muitas curvas, ele é um corpo mais quadrado. Então, o que a gente precisa fazer para deixar esse corpo mais harmonioso? A gente vai criar curvas para ele. A primeira coisa que você pode fazer, se você se identificou nesse tipo de corpo, use e abuse de acessórios e decotes e modelagens que sejam traspassadas, tipo essas que tem um X assim. Cintos também funcionam. Pensa que para algo que não tem cintura, a gente vai criar uma. Então existem vários truques que você pode usar. Você pode usar cinto, você pode usar vestido chemise que já tem uma faixinha na cintura, cria uma cintura. Camisa jeans amarrada também super funciona para criar uma cintura para esse tipo de corpo que não tem. Decotes de um ombro só, decote U, decote V. Estampas estampas bem vivas, golas altas, tudo isso vão dar curvas para o seu tipo de corpo e vão equilibrar essa falta de cintura que você tem. E vai dar certo. Se você aplicar essas dicas, você vai ver a diferença. O outro tipo de corpo que a gente tem é o triângulo invertido. Então, vamos pensar de novo na figura geométrica. Se eu tenho um triângulo invertido, significa que os meus ombros são a maior evidência do meu corpo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso usar peças na minha parte inferior que equilibrem a parte de cima. Então, se eu tenho um ombro muito largo, não é hora de dar ênfase toda nos meus ombros muito largos, usando muita ombreira, né? Blazer com muita ombreira, blusa com muitos detalhes aqui em cima. Isso tudo só vai destacar ainda mais os seus ombros largos. Então, qual é a minha dica para você? Foca em equilibrar isso. Por exemplo, ao invés de você usar peças chamativas em cima, use peças mais chamativas embaixo. Um bom exemplo disso, você adora animal print, vamos dizer que você adora usar oncinha, mas você se encaixa nesse perfil de triângulo invertido, que o seu ombro é maior. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, uma camisa de oncinha, usa uma calça de oncinha e uma camisa preta, ou branca, ou azul marinho, enfim, da cor que você quiser. Mas tira tanto a atenção aqui de cima e joga a atenção mais para a parte inferior do corpo. Isso vai ajudar a criar esse equilíbrio. Então a ideia aqui sempre é equilibrar, é fazer esse corpo o mais harmonioso possível usando as roupas, né? Se a gente pode usar as roupas ao nosso favor, então que a gente use ao nosso favor. Triângulo. Se você tem esse tipo de corpo, o que você tem que fazer? A gente acabou de falar de triângulo invertido, onde os ombros têm mais evidência. Então agora a gente vai para o triângulo, que na verdade o quadril tem mais evidência. Então, assim como a gente equilibrou o triângulo invertido, a gente também vai equilibrar esse corpo triângulo. Então, ao invés de você jogar todo o foco para baixo, você vai jogar o foco todo para cima. Então, usando blusas com babado, blusas sempre com alguns detalhes. Por exemplo, bordados, algum tipo de estampa mais viva, decote em U, decote em V, blazer com ombreira. Você pode usar e não abusar, na verdade sem excesso, porque senão ainda assim vai ficar exagerado demais e não vai equilibrar de uma forma harmoniosa. Então,
Para triângulo, super simples e muito fácil de aplicar. Bota todo o foco em cima e aí as pessoas nem vão lembrar que você tem um quadril maior. Bota peças mais escuras embaixo, não coloca tantas estampas, ou se você quiser usar estampa, pode usar estampa, mas aproveita para usar estampas de fundo mais escuro. Essas mulheres de corpo triângulo, 90% das brasileiras têm esse tipo de corpo, porque elas têm quadril largo. Então a neura sempre é, meu Deus, eu preciso disfarçar meu quadril. Como você pode disfarçar seu quadril? Você pode disfarçar seu quadril usando lavagens, por exemplo, de calças mais escuras. Se você quiser usar estampa, procure estampas que são pequenininhas e com fundo escuro. Deixa eu pensar aqui mais uma dica. Tem uma dica muito legal para quem tem quadril largo. Max colete, cardigan mais comprido, tudo isso super vai suavizar esse quadril aí. Então a ideia é realmente essa, é suavizar. Então se você se encaixa nesse tipo de corpo, agora você já tem todas as dicas para você equilibrar. E por último, a gente tem o oval. Então, primeira dica para quem é desse tipo de corpo: aposta em peça de cores escuras e um pouco mais contrastantes. Por exemplo, usa azul marinho com preto, cinza com preto. Essas cores, essas combinações são combinações contrastantes. Isso vai ajudar a diminuir essa região da barriga aí, que é um pouco mais em evidência. Uma outra coisa também que é importante, procura modelagens de roupas que elas tenham uma forma. Por exemplo, esse vestido chemisé que eu falei é como se fosse uma camisa de botão, só que em vestido. Esse tipo de vestido é ótimo para quem tem corpo oval, porque ele é um vestido inteiro, né? Uma peça inteira de botão, então ela tem uma forma, mas geralmente ela tem uma faixa, ela tem um cintinho que vai criar essa cintura, mas vai criar uma cintura de uma forma harmoniosa e não de uma forma ruim. Então, você, mulher que tem corpo oval, seu corpo é perfeito do jeito que é, não precisa ficar achando que não tem jeito para você, porque tem jeito sim. Aplica essas técnicas e você vai ver como vai dar certo. Então, para a gente finalizar essa aula, eu vou te dar algumas dicas do que não pode faltar no seu guarda-roupa. Mulher ampulheta, não pode faltar vestido traspassado no seu guarda-roupa. Vestido traspassado é só lembrar a imagem do X, é esse tipo de vestido. Mulher retangular, saia ou vestido traspassado, chemisés, que é aquele vestido de botão que eu acabei de falar, e calça de cintura alta. Calça de cintura alta é ótimo para corpo retangular porque cria cintura. Triângulo invertido, saia evasê, que é aquele corte como se fosse um A, literalmente assim. E também uma coisa importante sobre essa saia evasê, a barra dela tem que ser logo abaixo do joelho. Se for comprida demais, vai achatar você, e curta demais também não é muito legal. Então logo abaixo do joelho é o comprimento midi que a gente fala. Isso é ideal para quem é triângulo invertido. Triângulo, blazer com ombreira ou qualquer blusa que tenha detalhe nos ombros, isso vai te ajudar demais. Oval, vestido tubinho de saia levemente evasê. Não é um evasê enorme, bufante, mas é um leve evasê que vai dar harmonia para o seu corpo. Espero que você tenha anotado todas essas dicas para você já correr lá no seu guarda-roupa, ver se você já tem, e se você não tem, coloca na sua listinha para comprar. E por último, vocês pensaram que não ia ter tarefa, né? Mas eu vou ser uma boa professora e vou deixar tarefa para você aplicar tudo o que a gente aprendeu aqui nessa aula, porque você só vai realmente aprender se você colocar em prática. Então, qual é a minha tarefa do dia? Você vai usar as técnicas que eu te dei para descobrir o seu tipo de corpo, volta lá o vídeo, vê cada detalhe do que eu falei, pega a sua fita métrica, descubra qual é o seu tipo de corpo e aí depois, com todas as dicas que eu te dei, você vai montar um look que seja adequado para o seu tipo de corpo. Você vai tirar uma foto desse look e você vai compartilhar essa foto lá no nosso grupo do WhatsApp, porque eu quero ver todo mundo mostrando aí qual foi o look que preparou com as dicas que eu dei. Espero que você tenha gostado dessa aula, coloque tudo em prática e você vai ver como vai mudar a sua relação com o espelho.